Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Alencard e o vídeo de hoje será sobre os conceitos básicos do combate em Lancer, sobre todas as possibilidades no campo de batalha, e vou abordar desde a movimentação até os tipos de ações que você como jogador pode realizar para obter sua vitória. É totalmente possível passar uma sessão inteira de Lancer sem querer sequer encostar em um mecha, muito menos chegar a entrar em combate dentro de um deles. Alguns grupos vão preferir histórias mais voltadas para as mecânicas narrativas e suas intrigas pessoais, enquanto outros vão preferir optar sempre pelas abordagens mais agressivas e direto ao ponto quando se trata da resolução de conflitos. Dito isso, os Lancers têm um talento em particular, é claro, e esse talento vem à tona quando estão participando de suas missões, pilotar mechas. Em um mundo como esse, mesmo nas campanhas mais narrativas, ainda que você evite o máximo possível trocar tiros com o inimigo, é bom estar pronto para quando o combate acontecer. E o combate é dividido em duas partes, os jogadores e os NPCs, os personagens controlados pelo mestre que deverão enfrentar. Quando o combate começa, o mestre vai mostrar aos jogadores o mapa em que ele está situado, descrever e explicar a posição de seus adversários visíveis e a situação em que eles se encontram. E ele não precisa necessariamente acabar quando um dos lados tiver sido completamente aniquilado. Às vezes os inimigos fogem, às vezes podem tentar negociar com o jogador para ter uma solução mais pacífica. Eles são humanos também e não vão querer ter o próprio sangue derramado por uma causa perdida. É completamente válido buscar uma outra resposta para esse tipo de situação perigosa. O combate é separado em turnos e rodadas. Um turno é a ação de um único personagem, e uma rodada é o conjunto de todas as ações. Ela só passa quando todo mundo tiver realizado seu turno. Em alguns sistemas de RPG, você costuma fazer uma rolagem de iniciativa para ver quem vai ter seus turnos primeiro, quem vai ter a vantagem de poder agir na frente, mas em Lancer isso é diferente. Os jogadores atuam sempre primeiro, a não ser em algumas circunstâncias especiais a critério do mestre. Eles vão decidir em grupo quem vai começar o combate, e essa pessoa vai ter direito a um turno e poder realizar todas as ações que puder nesse mesmo turno. Quando seu turno se encerra, vai ser a vez de um NPC. O mestre também escolhe qual vai ser e a ordem com qual vão agir. Segue nesse ritmo, jogadores e NPCs, até uma rodada ser completa. Você está totalmente livre para escolher qual membro da sua party vai ser a solução mais lógica para agir primeiro naquele momento. Você tem como discutir com a sua equipe a tática que será empregada nesse combate antes dele começar, é claro. Se tiverem mais NPCs do que jogadores, vai chegar uma hora na fila de ações em que os NPCs vão poder agir em sequência, um a um, porque nessa rodada os jogadores já fizeram suas ações, e o mesmo vale para o contrário. Cada entidade no combate só vai ter um outro turno quando a rodada virar. Seus mechas e os do inimigo podem vir em uma multitude de tamanhos, que são categorizados por quantos espaços eles ocupam no campo de batalha. Esses tamanhos vão de meio até 3. Algumas mecânicas vão ser influenciadas pelo tamanho dos mechas. Guarda essa informação porque eu vou falar exatamente quais delas quando a hora chegar. Em Lancer é importante saber primeiramente os tipos de ação que você pode realizar em um combate. E vamos colocar cada tipo delas em uma cor diferente para você não ter dificuldade de entender o que cada uma é. Em um turno, o jogador pode realizar uma ação de movimento, 2 ações rápidas ou uma ação completa, sobrecarregar adicionando mais calor ao seu mecha, mas podendo realizar uma ação rápida adicional. Mais pra frente falaremos sobre alguns dos tipos de ação mais básicos ainda nesse vídeo, para você diferenciar o que é uma ação rápida e o que é uma ação completa. Fora tudo isso, algumas ações são livres, ainda temos as ações de protocolo e as reações. Ações de protocolos, representada por essa cor, são ações livres que você deve realizar no começo do seu turno se quiser utilizar. É só ficar de olho na ficha para ver se você tem alguma que possa te beneficiar. E reações são formas de se virar em determinadas situações, geralmente te dão uma condição para serem ativadas, e se essa condição acontecer, você pode fazer sua reação. Uma reação bem comum, por exemplo, é a Brace. A condição dela é você receber um ataque de um inimigo, e a reação é que se você se prepara para o impacto e ganha resistência ao dano, apesar de no próximo turno só poder realizar uma única ação rápida. O seu personagem é capaz de se mover em espaços iguais à sua velocidade. Isso é chamado de movimento padrão, para diferenciar de outras capacidades de movimento do seu mecha. Você pode se mover para qualquer direção, até na diagonal, contanto que não seja atrapalhado por uma obstrução. E a qualquer momento você pode pausar seu movimento e realizar uma ação no meio dele, mas essa ação tem que ser totalmente resolvida antes do movimento continuar. Isso é, todas as rolagens executadas, então você se move o que ainda seria capaz de se mover, muito útil para entrar e sair do alcance de adversários. Começar seu movimento muito próximo dos seus inimigos pode dar a eles uma reação, que lhes permite golpear com um ataque de oportunidade. O mesmo vale quando eles fazem isso perto de você, se você tiver uma arma com alcance de ameaça.
como está indicado pelo símbolo na tela. Tem uma ação completa chamada Desengajar, que te permite sair de maneira segura do alcance de um inimigo. Quando os personagens são empurrados, puxados ou forçados a se mover de alguma forma, isso é chamado de movimento involuntário, e quando isso acontece, eles não provocam reações, ou seja, não dá para aplicar um ataque de oportunidade por isso. O combate pode se dar em uma infinidade de locais perigosos e variados, por isso existem as regras de terreno. Em terreno difícil, os personagens se movem com metade da velocidade. Ou seja, cada espaço é equivalente a 2 movimentos. Terreno difícil pode ser qualquer coisa, desde um solo pantanoso até gelo quebradiço ou traiçoeiras formações rochosas. Tem também o terreno perigoso, que seriam locais com intensa radiação, lava, gases ferventes, rochas caindo, etc. Quando você termina sua rodada lá, ou entra pela primeira vez em uma rodada desse tipo de terreno, você tem que fazer um teste de engenharia, e se falhar você recebe 5 pontos de dano, seja explosivo, cinético, energético ou de queimadura, dependendo, a critério do mestre, do que foi esse tipo de terreno perigoso. Você também pode arrastar seus adversários para esse tipo de local como uma decisão estratégica para piorar a vida deles um pouco mais, além de só encher eles de bala. Mechas conseguem sempre carregar objetos até o dobro do seu tamanho, mas eles ficam lentos quando fazem isso. Só podem realizar uma ação de movimento de qualquer tipo. Quando tenta levantar um mecha inimigo, ele tem que ser de tamanho igual ou menor, mas você pode somar forças com seus aliados para levantar um mecha maior. 2 mechas de tamanho 1, por exemplo, podem levantar um mecha de tamanho 2. Basta agarrar o alvo com uma ação rápida e ele vai ficar imobilizado nas suas mãos, engajado, e não vai poder sair até contestar uma rolagem contigo ou algum efeito que ele tiver dizer que ele pode. E aí você arrasta ele para onde quiser usando as mesmas regras de movimento. Você também pode pular igual a metade da sua velocidade em linha reta para o alto, arredondando para cima. E as regras de escalada são como as regras de terreno difícil. Se for escalar, custa o dobro da sua velocidade para cada espaço para cima que subir. Alguns mechas fazem isso muito mais tranquilamente por conta de passivas ou sistemas, e certas superfícies podem requerir um teste de casco ou agilidade para subir. Quando você cair de uma distância de 3 ou mais espaços e não puder se recuperar antes de atingir ao chão, você vai tomar dano também. Em circunstâncias comuns, por rodada, um personagem pode cair 10 espaços, mas não dá para cair em gravidade baixa ou nenhuma gravidade, ou embaixo d'água também. E isso nos leva a outro sistema, o sistema de voo. Alguns personagens podem voar em sua movimentação, equipando sistemas para isso. Você pode se mover verticalmente para cima e horizontalmente até o máximo de velocidade que tiver. Tem ações que precisam que você pare no chão antes de terminar o voo ou você cai. Mas você pode também, por exemplo, voar para o alto, conseguir visão do seu inimigo, atirar e continuar seu movimento usando aquela regra que eu já citei de dividir o movimento em várias partes. Você obviamente vai ignorar qualquer obstrução do seu caminho enquanto voa, já que ela não vai te afetar. E enquanto isso, você também tem que voar em linha reta, mas pode fazer ações como impulsionar no ar para mudar sua trajetória. Você também ganha imunidade a ficar caído no chão. Mas fazer isso tem alguns riscos. Se estiver voando, tem que voar pelo menos um espaço ao continuar em voo, senão você cai. Se for imobilizado ou atordoado, vai cair também. E se tomar dano de estrutura, também cai. É bom ficar até no máximo 10 espaços no alto para poder agir normalmente. Senão você não vai poder tomar todas as ações, só se movimentar na volta do campo de batalha. O último tipo de movimento é o teleporte. Ele ignora obstruções, não precisa de linha de visão e ignora engajamento também. Ninguém pode te dar um ataque de oportunidade se você só se teleportar para longe. Fica muito mais fácil evitar seus oponentes com isso. Só consultar o alcance se você puder teleportar e em um piscar de olhos você está no ponto desejado. Falamos muito sobre 3 coisas até agora: adjacência, obstrução e engajamento. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre as 3 agora. A adjacência é muito simples. Qualquer coisa que estiver do seu lado está adjacente, é óbvio. Pode ser na vertical, diagonal, horizontal, qualquer coisa ao lado. Já a obstrução é algo que previne a sua passagem e bloqueia o seu movimento. Pode ser uma pedra enorme, uma nave caída ou qualquer outra coisa. Tudo que for obstrução pode ser destruído por suas armas poderosas. Só é uma obstrução se você for do mesmo tamanho que o objeto ou o conjunto de objetos que você quer passar por cima. Isso também conta para mechas, eles também são uma obstrução. Você pode, sendo um mecha de tamanho 2, atravessar um mecha de tamanho 1, já que você é maior. Só não pode ficar no mesmo espaço que ele. Engajamento é quando você está ao lado de um inimigo, ou seja, adjacente. Se atacar um inimigo com que esteja engajado usando uma arma à distância que não tenha a tag de CQB, você vai ter uma desvantagem no ataque. Se você se mover para o lado de um inimigo na sua ação de movimento e ficar engajado com ele, você perde o resto do movimento.
Dá até para tentar desengajar, mas o movimento já foi perdido. Isso só conta se ele for de tamanho igual ou maior que você. Agora, vamos falar sobre o centro do combate. A parte de combater, é claro. Como você pode atacar seus inimigos e causar dano. Primeiramente, você tem 3 tipos de ataque. Ataques corpo a corpo, ataques à distância e ataques tecnológicos. Os mechas utilizam as ações Skirmish, Barrage, Quick Tech, Full Tech e ataque improvisado para bater. Isso só significa o tipo de ação que você vai usar para atacar. Uma ação Skirmish, por exemplo, é uma ação rápida, em que você escolhe uma arma sua e ataca o inimigo com ela. Simples assim. Barrage é uma ação completa. Escolhe 2 armas ou uma arma super pesada e ataca seu inimigo. Também muito simples. Quick Tech e Full Tech são a mesma coisa, só que adaptadas para quando você invadir seu oponente com algum hack. E por fim, os ataques improvisados são quando você bate com alguma outra coisa de seu mecha que não sejam as armas que você possui equipadas. Também é uma ação completa. Se na sua rolagem de ataque você tirar 20 ou mais na soma total dos dados e bônus, você tira um acerto crítico. Ao invés de dobrar o dano, você joga o dano 2 vezes e escolhe o maior resultado quando tem esse acerto crítico. Seus ataques e habilidades possuem alcance de uso. Suas armas convencionais possuem um alcance determinado para cada uma delas. Já suas ações tecnológicas são medidas por um atributo do mecha, o alcance de sensores. Algumas armas e equipamentos atacam em padrões especiais, linha, cone, área de impacto e área de estouro. Quando uma habilidade atingir mais de um inimigo, você roda uma vez para acertar cada alvo, mas o dano é o mesmo para todos eles, e qualquer dano extra é cortado pela metade para os alvos subsequentes, além do primário. Então vamos aos possíveis padrões de ataque. Linha. Quando ataque em linha, um ataque do seu personagem vai até o ponto marcado e acerta tudo no caminho. O alcance dessa linha também é determinado na arma. Cone. Em cone, seus ataques atingem uma área cônica que começa com um espaço e termina com a amplitude do alcance. É uma das mais poderosas formas de ataque em área. Área de impacto. Imagina uma explosão. É o alcance da detonação de um ataque. Tudo nessa área vai ser pego. E área de estouro é tudo ao redor de você que será atingido. Os espaços determinados também pelo alcance da habilidade. Como sei quais alvos eu posso atacar? Muito simples. Você tem que ter primeiramente linha de visão desse alvo. E a linha de visão não implica somente que você possa enxergá-lo, mas também um caminho limpo entre o seu ataque e o seu alvo. Mesmo se um alvo estiver invisível, você ainda pode ter linha de visão dele. Isso porque o seu mecha consegue detectá-lo com seu alcance de sensores. Você sabe mais ou menos a posição do inimigo, mas você não consegue exatamente dizer com precisão onde que ele se encontra. Se um inimigo estiver por trás de cobertura, dependendo da proteção que essa cobertura fornece, vai ser mais e mais difícil acertar ele. Cobertura leve vai dar mais 1 de dificuldade a seus ataques e cobertura pesada vai dar mais 2 de dificuldade a seus ataques. É só checar a sua linha de visão com relação ao alvo e ver qual tipo de cobertura ele tem. Se cobrir muito mais da metade do corpo, com certeza uma cobertura pesada, por exemplo. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o dano. Em Lancer, quando você recebe dano demais na sua vida, na sua vitalidade, você acaba perdendo partes da estrutura do seu mecha. Quando isso acontece, você vai reduzir um ponto da sua barra de estrutura e você vai rolar um D6, consultando a tabela a seguir para determinar o que acontece contigo enquanto seu mecha literalmente desmonta no meio do combate após aguentar o tranco desse ataque. Outros ataques, os ataques tecnológicos, eles podem aumentar o calor do seu mecha. Você vai fazer a mesma coisa quando tomar calor demais, só que dessa vez, remover um ponto da sua barra de estresse do reator. O seu mecha ele vai superaquecendo ao ponto de que não fica viável sequer você continuar dentro dele, enquanto o reator sobrecarrega sua capacidade de processamento tentando contra-atacar as medidas ofensivas do seu inimigo. Existem muitas formas desses tipos de dano chegarem a seu mecha. Dano cinético, explosivo, energético, de queimadura. Boa parte dele funciona muito parecido. Uma exceção, por exemplo, é o dano de queimadura. Ele não é necessariamente dano de calor, não confunda. A queimadura são literalmente chamas na parte externa do seu mecha que estão cozinhando ele de fora para dentro, enquanto o calor é de dentro para fora. As chamas, elas continuam a causar dano em turnos subsequentes, enquanto o calor fica uma vez só. Você também pode usar uma ação completa chamada Estabilizar para curar completamente o seu mecha ou remover o calor que ele recebeu nos últimos turnos. E é isso. No próximo vídeo nós vamos falar muito mais sobre as ações, sobre as condições que você pode receber e aplicar em seus inimigos no combate, e sobre opções estratégicas que você pode aplicar.
Também deve haver um vídeo explicando o combate em detalhes e um exemplo prático para vocês entenderem melhor. Espero que tenham curtido o vídeo e vejo vocês em um próximo.